Até aqui o Egito sofreu. O Egito foi ferido. O Egito foi confrontado. Mas agora algo muda. Chega um momento na história em que Deus não apenas julga, ele separa. As próximas pragas não atingem mais todos da mesma forma. O juízo continua, mas a proteção começa a se manifestar. De um lado, caos. Do outro, preservação. De um lado, medo. Do outro, descanso. Deus estabelece uma linha invisível, mas absolutamente real. Gósen, onde o povo de Israel habita, permanece intacta. O Egito ao redor entra em colapso, e essa separação não é aleatória. Ela não é injusta. Ela é espiritual. Deus está ensinando algo profundo. Pertencer a Ele faz diferença. Não se trata apenas de livramento físico, trata-se de identidade espiritual. Enquanto Faraó continua endurecendo o coração, o povo de Deus começa a perceber que existe segurança em obedecer e risco em resistir. Esse é o ponto em que a história deixa de ser apenas um confronto entre Moisés e Faraó e se torna uma revelação clara para todos. Existe um Deus que protege os seus. Existe um limite para a rebeldia. Existe um momento em que a escolha se torna definitiva. A partir daqui não há mais neutralidade. Ou se está debaixo da cobertura de Deus, ou se permanece exposto às consequências da resistência. E essa verdade não ficou presa no passado. Ela ecoa até hoje, porque ainda existe diferença entre quem ouve a voz de Deus e quem insiste em ignorá-la. As pragas avançam, mas agora algo se torna impossível de negar. O Egito mergulha em angústia. O medo se espalha pelas casas. O desespero toma conta das ruas. E, ao mesmo tempo, Gósen permanece em paz. Não porque os israelitas eram mais fortes, não porque eram mais numerosos, mas porque estavam debaixo de uma promessa. Essa é uma das revelações mais profundas de toda a história do Êxodo. Deus não apenas julga, Deus distingue. As trevas cobrem o Egito. Não são apenas trevas físicas, são trevas espirituais. Trevas que representam um coração fechado. Trevas que simbolizam uma mente que se recusa a reconhecer a verdade. Trevas que revelam o colapso de tudo aquilo em que o homem confiava. Enquanto isso, em Gósen, há luz. Luz suficiente para viver. Luz suficiente para caminhar. Luz suficiente para enxergar esperança em meio ao caos. Essa luz não vem do sol. Ela vem da presença de Deus. O mesmo Deus que permite o juízo é o Deus que oferece proteção. O mesmo Deus que confronta o orgulho é o Deus que cobre os que se rendem. Essa separação não acontece por acaso. Ela acontece porque Deus está ensinando ao mundo inteiro que existe diferença entre servir e resistir. Faraó vê tudo isso. Ele sabe que algo mudou. Ele percebe que não se trata mais de coincidência. Mesmo assim, o coração continua endurecido. Esse é o grande alerta espiritual deste momento. É possível ver milagres e ainda assim não se render. É possível presenciar o agir de Deus e mesmo assim escolher a obstinação. O Egito sofre, mas não aprende. Israel observa e começa a compreender que não está ali por acaso. Deus está formando um povo, não apenas libertando escravos, mas revelando identidade. Essa história fala diretamente com o nosso tempo. Porque ainda hoje existem pessoas vivendo em trevas, mesmo cercadas de sinais. E existem pessoas simples, em lugares improváveis, vivendo sob a luz da presença de Deus. A pergunta não é onde você está geograficamente. A pergunta é, sob qual cobertura espiritual você vive? Porque quando o juízo avança, a diferença fica evidente. Faraó percebe. Ele vê que algo mudou. O que antes era um problema coletivo, agora se tornou um isolamento pessoal. O Egito sofre. Os conselheiros se calam. Os magos já não conseguem imitar nada. O silêncio começa a falar mais alto do que as palavras. O poder que Faraó acreditava ter já não o protege. A autoridade que ele ostentava não impede o avanço do juízo. Pela primeira vez, Faraó está sozinho. O trono ainda está ali. O título ainda existe. Mas o controle se perdeu. Essa é uma das lições mais duras das Escrituras. Quando o homem insiste em resistir a Deus, ele não apenas enfrenta consequências externas, ele entra em colapso interno. Faraó vê Gósen preservada. Ele sabe que Israel está protegido, ele entende que Deus está fazendo distinção. Mesmo assim, o coração permanece fechado.
Porque endurecer o coração não é apenas uma decisão momentânea, é um processo silencioso, um processo progressivo, um processo destrutivo. Cada praga não apenas atinge o Egito, ela revela quem Faraó realmente se tornou. O homem que se achava divino, agora é incapaz de impedir a própria ruína. E isso nos confronta profundamente, porque o isolamento espiritual é uma das maiores consequências da rebeldia. Quanto mais Faraó resiste, menos vozes ele escuta. Quanto mais se fecha, mais sozinho se torna. Deus continua falando. Moisés continua obedecendo, mas Faraó já não responde. Esse é o ponto mais perigoso da jornada espiritual. Quando Deus fala e o coração não reage mais. O poder sem submissão gera solidão. A autoridade sem temor produz vazio, e o trono sem Deus se transforma em prisão. Essa história não é apenas sobre um rei antigo. Ela é um espelho que pergunta a cada um de nós: o que acontece quando resistimos por tempo demais? Porque chega um momento em que o silêncio de Deus não é ausência, é juízo. Chegamos a um ponto decisivo da história. Depois das trevas, depois da separação, depois do isolamento de Faraó, uma verdade se torna impossível de ignorar. Ninguém permanece neutro diante de Deus. O Egito continua resistindo. Israel permanece debaixo da promessa. Não porque Israel era perfeito, mas porque estava disposto a ouvir, obedecer e confiar. Essa é a essência de tudo o que vimos até aqui. Deus não está apenas punindo um império, Ele está revelando um princípio eterno. Existe proteção para quem se submete, existe consequência para quem endurece, existe diferença entre pertencer e apenas observar. O coração de Faraó chega a um estágio perigoso. Não é mais ignorância, é escolha. E isso nos confronta diretamente, porque essa história não é apenas antiga, ela continua viva. Quantas vezes Deus fala, mostra sinais, abre caminhos, e ainda assim o coração humano insiste em resistir? Quantas vezes a luz está disponível, mas a pessoa prefere permanecer nas trevas, porque mudar exigiria humildade. Deus está mostrando ao mundo que Ele é justo, mas também está mostrando que Ele é fiel aos seus. Gósen continua em paz. O Egito continua em colapso. E a pergunta que fica não é histórica, é espiritual. Onde você estaria nesse cenário? Debaixo da cobertura de Deus? Ou insistindo em um controle que não existe mais? Esse vídeo faz parte de uma jornada, uma série que estamos construindo passo a passo, com profundidade, respeito à palavra e compromisso espiritual. Se essa série tem falado com você, se esses vídeos têm te edificado, esse é o momento de fortalecer esse trabalho. Deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar caminhando conosco pelas Escrituras e assista aos outros vídeos da série de Moisés, porque cada capítulo constrói o próximo. E não pare por aqui. O próximo vídeo vai marcar o fim dessa série e o momento mais solene de toda a história. O juízo final, a noite decisiva, a libertação definitiva. Nada mais será como antes. E tudo o que vimos até agora foi preparação para esse momento.